Olá pessoal, estamos aqui em mais um encontro virtual. Vamos pegar o nosso material para começar a aula de hoje? Pegue seu livro de português, lápis, borracha, caderno para as anotações e bastante atenção, porque nós vamos começar a nossa aula lendo um texto, A Grande Corrida. Eu leio daqui e vocês prestam bastante atenção aí, tá certo? Então vamos lá. A Grande Corrida. Esse é um texto de graça. Vamos lá? Juarez e Luiz são jockeys. Eles vão participar da corrida mais importante do ano. Relâmpago é o cavalo de Juarez. Alazão é o cavalo de Luiz. Os dois cavalos são muito velozes e a disputa vai ser difícil. Juarez sabe que Relâmpago está bem treinado, por isso diz com autoridade: "Vamos, Relâmpago, você é capaz." No final, Relâmpago deixa todos os animais para trás e se torna o grande vencedor da corrida. Luiz, que foi o vice-campeão, cumprimentou seu colega e disse: "Um dia Alazão chega lá. Por enquanto, Relâmpago é imbatível. Parabéns!" Juarez levanta o troféu e tira várias fotos com seu cavalo, o campeão da corrida. Que texto bacana, né? Qual é o título dele? A Grande Corrida. Muito bem. E quantos cavalos nessa história aí nós temos participando dessa corrida? 2, muito bem. E quais são os nomes dele? Relâmpago, muito bem. E o nome do outro? Alazão, muito bem. Vamos colocar o nome deles aqui no quadro? Então vamos lá, bem aqui em cima. Relâmpago. E o nome do outro é como mesmo? Alazão. Olha só. Relâmpago é fazendo referência a um fenômeno da natureza. Vocês sabem qual é? Isso, aquele que predomina quando a gente ouve também os trovões, isso mesmo. Relâmpago tem um acento. Que acento é esse? Circunflexo, muito bem, olha aqui. Que vocês também costumam chamar de chapeuzinho, não é isso? Vamos contar quantas letrinhas tem a palavra relâmpago? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Quanta letra? Vamos ver a razão? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. Alazão começa com uma vogal e termina com outra vogal. Ele começa com a vogal A e termina com a vogal O. Já Relâmpago começa com uma consoante, a consoante R, e termina com uma vogal, a vogal O. Na palavrinha relâmpago, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 consoantes. Já na palavrinha alazão, nós temos 2 consoantes apenas. E todas as outras letrinhas são vogais. A letra A, que aparece 3 vezes, 1, 2, 3. E a letra O aparece uma vez. Já na palavrinha relâmpago, aparecem a vogal E, A, que aparece 2 vezes, 1, 2, e a última vogal O, certo?
Agora que nós já vimos isso aí, vamos agora para o nosso livro de português. Vamos lá? Vamos agora para a página 115 do nosso livro de português. Já foram? Colocaram na página 115? Então vamos lá. Aí na página 115, nós estamos tratando de registro formal e registro informal. O que vem a ser esse registro formal e o registro informal? Como eu sei identificar quando é um e quando é outro? Vocês sabem me dizer? Não sabe? Vamos ver aqui, ó, no quadro. Eu tenho aqui duas situações de frases que vocês também encontram aí no livro de vocês, na página 115 aí, onde tem situação A e situação B. Essas frases encontram-se dentro dos balões. Vamos ver. A primeira é, em uma ligação, a criança fala: Fê, acordei meio mal. Tô ligando para falar que não vou para a escola hoje, beleza? Na segunda, ela fala: Por favor, você poderia avisar a professora Helena que estou doente e, por isso, não irei à aula hoje? Prestaram atenção? Nas duas situações, a criança fala sobre a mesma coisa. Ela relata que está doente e que por esse motivo ela não vai poder comparecer à escola. Porém, foram ditos de formas diferentes. Ó. A mesma coisa dita de forma diferente. Na primeira, foi uma forma informal. Na segunda, já foi uma forma mais formal. E como eu sei isso? Pela linguagem utilizada. Aqui, ele usou algo mais descontraído, uma linguagem que é utilizada mais pelos jovens, ó. Beleza, Fê, utilizando diminutivo, acordei meio mal. Olha lá, beleza. Já na outra, vejam só. Primeiro ele falou que, por favor, já começa com algo mais, isso, com algo mais formal. Você poderia avisar a professora Helena que estou doente, ó, diferentemente daqui, que ele fala meio mal. Estou doente e, por isso, não irei à aula hoje. Tanto a forma de escrever quanto as palavras utilizadas se diferem. No primeiro, palavras mais de uso do cotidiano jovem, e depois nós temos palavras mais coloquiais, palavras mais ligadas à norma culta da língua portuguesa. Até a frase se porta de uma forma diferente. Aqui ele diz, por favor. Já lá não, já lá começa já descontraído já. Fê, acordei meio mal. Então, essa é a diferença entre o registro formal e o registro informal. Tá certo? Olha lá. Quando nós nos comunicamos, seja por meio da fala, ou seja por meio da escrita, quando a gente fala com alguma autoridade ou com uma pessoa com quem não temos intimidade, uma pessoa mais velha, quando a gente fala com um desconhecido, nós empregamos a linguagem formal, registro formal. Se eu estivesse falando com uma pessoa que eu não tenho intimidade, eu não ia falar isso aqui, ó, usar Fê, um apelido, acordei meio mal, beleza, eu não ia. Porque ali eu estou lidando com uma pessoa que eu não conheço. Então, não vou tratar dessa forma. Ou então, se eu estivesse conversando com alguma autoridade, eu não vou utilizar uma relação de intimidade. Ou seja, eu vou ter cuidado na minha fala, ou se eu estiver escrevendo, cuidado com o meu registro escrito. Eu tenho que ser mais séria, com a língua mais formal, a linguagem formal.
Agora, quando a gente está se comunicando, ou seja, falando com uma pessoa que é mais íntima da gente, do nosso convívio, uma pessoa que a gente tem bem intimidade, uma pessoa que tem algo em comum conosco, como a idade, faz parte do mesmo grupo social que a gente, como o adolescente conversando com outros adolescentes, surfista conversando com outros surfistas, eles assim pode-se empregar o registro informal, linguístico informal, que ele é mais descontraído e mais despreocupado. Você não tem aquela preocupação com as palavras que você vai utilizar, porque você está lidando com uma pessoa que tem pertencimento a você. Você se identifica com aquela pessoa faz parte do seu grupo social, faz parte da sua faixa etária. Então você usa uma linguagem que é comum a vocês dois. Diferentemente de quando a gente conversa com uma outra pessoa, uma pessoa mais idosa, uma pessoa que é uma autoridade, ou quando a gente está conversando com um desconhecido. Tá certo? Então, nessas situações, em uma cabe a linguagem formal e na outra cabe a linguagem informal. E a gente tem que saber ponderar isso. Se a gente tem o costume de estar falando dessa forma, utilizando gírias, utilizando palavras mais informais, então a gente tem que ter o cuidado de saber com quem conversar dessa forma, para numa situação mais formal a gente não estar falando desse jeito. Como se você for para uma entrevista de emprego. Você não pode estar numa entrevista de emprego se dirigindo numa situação comunicativa informal. Você tem que usar as palavras mais coloquiais, se preocupar com a linguística, tá certo? Então, agora vamos colocar lá na página 126, nosso livro. Página 126 do livro de português de vocês. Nós vamos ler um conto, isso mesmo, conto popular. Vamos lá? Vocês sabem o que é um conto? Colocaram na página já? Colocaram? Então vamos lá. Qual é o título do conto que vocês têm aí? Isso mesmo, o macaco e a onça. O macaco e a onça. Vamos ler todos juntos? Eu leio daqui e vocês leem daí. O macaco e a onça. Ah, lá está ele, o animal que mais faz traquinagem na mata. Veja o tamanho do rabo dele. Que habilidade! É o macaco. Pulando de galho em galho, vive pregando peças nos outros animais. Pois, escutem uma de suas macaquices. Cansada da peraltice do macaco, a onça teve uma ideia. Fingir-se de morta. Assim, na hora em que o macaco se aproximasse dela para lhe dar o derradeiro adeus, ia agarrar e comer o travesso. Dessa vez, eu é que vou fazer o macaco de bobo. Ele vai cair feito um pato, disse. Plano bolado, bastou dizer a comadre Cascavel que espalhasse a notícia de seu passamento. Missão dada, missão cumprida. Foi o que pensou. Agora era só se deitar no chão da caverna e esperar pelo grande momento da vitória. A notícia da morte da onça correu como o vento por todos os cantos da mata, pelos rios, pelos capões, pelos céus e até pelas imensas árvores. Foi lá no alto, no último galho da maior árvore da floresta, que um papagaio contou ao macaco a triste notícia. A onça morreu, gritou o papagaio. Não me diga! A onça morreu? Indagou o macaco. A coruja, o jabuti, o jacaré, a raposa e tantos outros animais entraram na caverna e se posicionaram em volta da defunta. O macaco, esperto que só ele, chegou por último. De longe foi dizendo: mas que pena, uma onça tão jovem e já esticou as canelas.
Por acaso ela já espirrou, senhor coelho? Ainda não, por quê? Questionou o coelho intrigado. Horas, porque minha vozinha, quando morreu, deu 3 espirros, disse o macaco. Ouvindo isso, a onça espirrou em alto e bom som, 3 vezes seguidas. Atim, atim, atim. O macaco rolava de tanto dar risada. Desde quando o morto consegue espirrar? Saúde, dona onça, disse ele, correndo e ainda dando boas gargalhadas. Os animais acharam tudo aquilo muito engraçado e também começaram a rir. A onça, coitada, morreu de vergonha. Cada animal, da formiga ao porco-espinho, saiu pela floresta contando este acontecido para quem quisesse escutar. Foi assim, foi assado. Eu mesma ouvi a história narrada por uma maritaca que vive numa palmeira no fundo do meu quintal. Olha, que texto bonito, não é isso? Ele fala sobre o que mesmo? A esperteza de um macaco, não é isso? E ó, esse danado desse macaco aprontava com todo mundo? Sim, né? E quem foi que tentou dar uma lição de moral nele? A dona onça, isso mesmo. E a dona onça conseguiu dar essa lição no macaco? Não conseguiu mesmo, foi dar essa lição no macaco. Mas por quê? O macaco foi esperto e pregou uma peça nela primeiro, não foi? Então o texto trata da esperteza do macaco, de como uma onça não conseguia enganá-lo. Uma onça não conseguia enganar um macaco é porque ele é muito esperto mesmo, não é isso? Agora, ó, eu quero saber uma coisa. Conto popular, vocês já ouviram falar sobre ele? É um tipo de gênero textual, isso mesmo. Os conto popular, são as histórias que surgem oralmente entre o povo, entre as pessoas, e elas vão sendo contadas de uma pessoa para outra. E assim ela vai se passando de uma geração para geração. Como assim de geração para geração? A sua vovó contou para o seu papai. Sua vovó pertence a uma geração, seu papai pertence a outra. E aí seu papai vai e conta para você, já é uma terceira geração ouvindo a história. Então, ela vai passando de uma geração para geração. E por isso são chamadas de conto popular. Histórias que surgem oralmente entre o povo, entre as pessoas, vai passando de uma para outra entre as gerações. Entre o povo brasileiro são muitos os contos populares sobre macaco, sobre várias coisas. Sabia disso? Isso mesmo. A cultura popular, ela é rica mesmo de contos. E nós devemos sempre apreciar esses contos, tá certo? Porque eles enriquecem muito a nossa cultura. Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar em conto popular, você já sabe que conto popular são esses que surgem entre as pessoas e aí vão sendo contados de um para o outro e vão se passando de geração a geração. E esse texto que nós lemos, ele se enquadra nesse gênero, certo? Então, para que vocês exercitem o que nós vimos na aula de hoje, vocês irão exercitar na página 129 e na página 117, certo? Exercício 117 e página 119 também, certo? Vão lá e respondam lá, exercitando o que nós vimos na aula de hoje, certo? Vamos ficar por aqui, mas eu espero você no próximo encontro virtual. Tchau!